Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos conferir um julgamento do TST que tenta esclarecer alguns procedimentos relativos aos recursos após o não reconhecimento da transcendência em recurso de revista. Trata-se do agravo em embargo 7, dígito 94 de 2017, cuja ementa traz que o que a lei considera irrecorrível no âmbito do TST é o acórdão da turma que não reconheceu a transcendência do recurso revista, não a decisão da presidência da turma que negou o segmento ao recurso de embargos. De igual forma, a previsão de irrecorribilidade do acórdão turmário não produz de imediato e automaticamente os efeitos da coisa julgada, dado que, em tese, a decisão colegiada é passível de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência preconiza a necessidade de esgotamento das vias recursais internas. No entanto, é incabível a incursão dessa subseção no tema de mérito veiculado nos embargos e devolvido no agravo, em razão da vedação contida no artigo 896-A, parágrafo 4º da CLT. Então, a dúvida que se gerou no julgamento desse caso e que se foi utilizado para tentar dar uma solução uniforme a toda essa questão foi que tratamento se daria a esse agravo que visava destrancar eventuais embargos tirados contra a decisão de turma que não reconheceu a transcendência em recurso de revista. Havia uma corrente que entendia que esse agravo sequer deveria ser conhecido, porque a legislação diz que essa decisão é irrecorrível, mas o que prevaleceu foi esse entendimento. O agravo é em tese cabível, mas não tem condição de ser provido e, tanto menos, deve justificar qualquer tipo de emissão da subseção no julgamento do mérito do contido nos embargos ou mesmo no agravo, ou seja, não se pode converter a simples possibilidade em tese de interposição de agravo em meio para revisar a decisão relativa à transcendência. Então, apenas reforçando para aqueles que não estejam mais familiarizados, essa exigência da transcendência se verifica antes do conhecimento, antes do exame do conhecimento do recurso de revista, ou seja, conforme se dispõe no artigo 896-A da CLT, o recurso de revista deve trazer o apontamento de que a questão nele veiculada é transcendente, ou seja, extrapola os limites do mero interesse individual considerado numa demanda específica, ou seja, deve trazer uma questão de direito que deve ser pacificada ou que deve ser solucionada pelo TST. Essa análise de transcendência pode ser feita pelo relator monocraticamente. Nesse caso, é passível de recurso para a turma. Mas uma vez que a turma, originalmente ou por meio do julgamento desse agravo, se manifeste acerca dessa transcendência, ou ainda melhor, da falta de transcendência na questão, essa decisão se torna irrecorrível. O que a essa presente julgamento que estamos examinando aqui, o agravo nos embargos 794 de 2017, é como se deve ler esse recorrível, ou seja, se esse recorrível caracterizaria que, uma vez proferida a decisão da turma, se deveriam produzir os efeitos da coisa julgada ou se ainda abriria oportunidade para que a parte veiculasse ou manejasse eventuais recursos que, em tese, fossem cabíveis. E, nesse caso, o que se compreendeu, então, é que o simples fato de que a turma, originalmente ou por meio de julgamento de agravo, considere que não há transcendência na causa, isso não acarreta necessariamente o trânsito julgado na matéria, tampouco a produção dos efeitos da coisa julgada. E, de fato, esse é um dos aspectos que eventualmente serão considerados em julgamento do STF acerca exatamente do Instituto da Transcendência, ou seja, havia uma certa incompreensão ou oposição a esse efeito que algumas turmas do TST, alguns ministros do TST estavam concedendo, ou seja, uma vez que não reconhecesse a transcendência no recurso de revista, já se determinava a certificação do trânsito em julgado e a devolução dos autos à instância de origem. Para tentar especialmente não se submeter a esse tipo de julgamento ou criar esse tipo de interpretação excessiva, esse julgamento atual veio a caracterizar de que não. O não reconhecimento da transcendência não acarreta de forma imediata e automática o trânsito em julgado da decisão e, consequentemente, a parte ainda tem direito ou tem a possibilidade de manejar os recursos que fossem subsequentes. Então, como já vimos em outros vídeos, quando eu expliquei a dinâmica processual
do processo do trabalho, especialmente no aspecto recursal. As decisões de turma do TST, especialmente no julgamento de recurso de revista, em tese podem ser objeto de recurso de embargos. Eu digo em tese porque aqui nós vemos que essa decisão seria em tese recorrível, mas como se definiu nesse caso, é possível que a parte interponha. O resultado desses embargos já vão ficar claros logo em seguida, mas em tese a parte teria o direito de interpor esses embargos. E, como também já vimos, o procedimento é de que o presidente da turma que julgou esse recurso de revista vai fazer um primeiro juízo de admissibilidade. E como a legislação indica que essa decisão é irrecorrível, esses recursos de embargos não devem receber segmento, ou seja, devem ter o seu segmento negado. Em vista dessa decisão, a parte tem, pelo menos em tese, e continuamos ainda em tese, a possibilidade do ajuizamento de agravo para que essa decisão do presidente da turma, na análise inicial da admissibilidade do recurso de embargos, seja reavaliada pelo órgão que seria competente para julgar esses embargos, que no caso seria a subseção de dissídios individuais do TST. Então, no caso concreto, toda essa sequência recursal, ainda que no âmbito da transcendência a legislação diga que seja uma decisão irrecorrível, o TST vai entender a partir dessa decisão que, ainda que seja irrecorrível, é possível que a parte interponha recursos. Esses recursos devem ser ao menos conhecidos, ou seja, não podem ser rejeitados de pronto sem algum tipo de fundamentação, ainda que seja referir que eles são irrecorríveis. E nesse ponto nós chegamos numa questão que às vezes que pode refletir a complexidade do sistema recursal geralmente verificado no Brasil, ou seja, a legislação estipula que uma determinada decisão é irrecorrível, mas os recursos subsequentes podem ser, em tese, admissíveis. Então, o que se teve nesse caso é que, de concreto nesse caso, é que eventuais recursos que sejam tirados de decisão que resolvam o não reconhecimento da transcendência podem ser, em tese, objeto de recurso. Esses recursos podem ser conhecidos, mas não gerarão a reforma dessa decisão que não reconheceu a transcendência. Então, infelizmente, o que se terá com o Instituto da Transcendência não necessariamente acarretará uma redução significativa, pode não representar uma redução significativa do tempo do trâmite recursal, porque, em tese, a parte pode apresentar uma petição nominada de embargos e, posteriormente, de agravo, e essas petições terão que ser processadas, ainda que seja para dizer que esses recursos não são admissíveis no seu mérito, porque a decisão que não reconhece a transcendência é, afinal, irrecorrível. De outro aspecto concreto é essa circunstância de que, se a parte eventualmente pretender interpor recurso extraordinário em vista dessa decisão que não reconhece a transcendência, ela deve esgotar os meios internos de impugnação dessa decisão, que no caso vieram a se considerar como pelo menos o agravo perante a turma, eventualmente os embargos dessa decisão da turma e subsequentemente o agravo que se tire da decisão que nega seguimento aos embargos nesses casos em que não se reconheceu a transcendência. Sim, eu tentei deixar isso o mais claro possível, mas o importante se detectar é essa estrutura que o TST optou nesse caso, ou seja, a decisão legalmente é irrecorrível, mas os recursos não podem ser rejeitados de pronto, ou seja, não se pode forçar o reconhecimento de um trânsito em julgado, uma vez que haja em tese recursos cabíveis. Quando eu digo em tese, porque eles são formalmente cabíveis, mas eles não terão a capacidade de mudar o resultado do julgamento. E uma preocupação que se adveio nesse julgamento, ainda que de forma não muito explícita, é de que uma vez que se admitisse a reavaliação do mérito nesse agravo ou nesses embargos, o que se redundaria era que se estaria revendo o julgamento que a turma fez acerca da transcendência, quando esse, obviamente, não era o objetivo da lei,
quando estipulou que essa decisão teria um caráter de irrecorribilidade. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo do trabalho. Esse tema é particularmente mais complexo, então se ficou alguma dúvida, deixe indicado nos comentários e eu posso preparar um vídeo mais detalhado. E se surgiu alguma outra dúvida em relação a alguma outra matéria, deixe também indicado e eu passo a tratar disso também. Finalmente, eu peço que você dê seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!